Ontem eu escrevi, Lula, não sei se você concorda, que em condições normais de temperatura e pressão, este desastre dos bolsonaristas em Aparecida do Norte tinha acabado com a candidatura a Bolsonaro. Eu falei que a minha família paterna vem de Recife, a família materna vem aqui do Vale do Paraíba. Eu me acostumei desde criança a ver nas casas as lembrancinhas, lembrança de Aparecida, a Santinha, a imagem da Basílica, feita naqueles cacos de azulejo, todo mundo tinha. Acho que era a única viagem que aquelas pessoas do interior modesto, né, do Vale do Paraíba faziam, era fazer a romaria, fazer a visita ao santuário, ir a Aparecida. Aquilo tinha um valor emocional imenso. Olha, eu não sei, dizem que o Haddad está preparando um programa hoje que vai entrar nessa base, mas em São Paulo seria impensável alguém ganhar a eleição depois da sua trupe vaiar o bispo, depois de provocar um padre. E olha que padre é sereno, padre mede as palavras, padre não se exalta, né? Ou pelo menos não se exaltava no meu tempo, né? E não é feito o Silas Malafaia, que ameaça um terremoto lá do púlpito, não, ao ponto de um padre ficar dizendo, sob aplausos da plateia, que ali era dia de pedir a bênção e não de pedir votos. Um escândalo, né, de profanação religiosa como essa teria liquidado, em condições normais de temperatura e pressão, qualquer candidatura. Mas hoje no Brasil não liquida, porque metade da população, perto disso, 44%, segundo o Datafolha, ou 41%, segundo o IPEC, parte disso perdoa, releva e aceita que se faça isso porque, no máximo, dando a desculpa de que é o jeitão dele. Como se fosse o meu jeitão ou o seu jeitão, sermos estúpidos. Fernando, você está coberto de razão. E veja bem, quando aconteceu aquele episódio, aliás, enquanto estava acontecendo aquele episódio, eu entrei em contato com algumas pessoas da campanha, do Lula, e na ponderação que eu fiz, eu disse, olha, tem que falar com os veículos de comunicação, porque isso, e vocês vão lembrar disso aqui, talvez algumas pessoas do chat também, vocês têm que lembrar de 1988, de Volta Redonda. É tão grave o que está acontecendo e tem uma capacidade tão grande, né, de mudar a história da eleição, como teve Volta Redonda naquele momento. Como teve o caso de Volta Redonda, que mudou a eleição em São Paulo, né? Que mudou a eleição em São Paulo. A Erundina venceu em função... A Erundina venceu, agora não tinha segundo turno, né, também. Né? Isso foi a última eleição sem segundo turno. O segundo turno foi instituído a partir da Constituição de 88. Né? Mas tinha aquela força. Não aconteceu por quê? Porque a mídia tradicional não deu a força editorial que aquilo tinha que ter naquele momento. Não, mas eu acho que a mídia está fazendo um jogo duplo, entendeu? As TVs a cabo, sobretudo a Globo News, estão ativíssimas. Às vezes, até na minha opinião, passando do ponto. Entendeu? Isso. Mas a grande mídia, a mídia aberta, não. E os jornais também. Porque a Folha, sobretudo a Folha, o Estadão a gente já viu, a gente já sabe o que é, mas a Folha está exercitando o tempo todo a falsa equivalência. A falsa equivalência. Então, esse tipo de coisa, né, a meu ver, é ofensivo, né, ao nosso papel de informadores, porque a informação nunca é neutra. Ela nunca pode ser desacompanhada, né, de algum tipo de comparação que gradue, né, a significação dos fatos. Você não pode anunciar torcido de um jogador de futebol com a mesma relevância que você anuncia coisas definitivas para o destino do país. Sabe? Não é uma narrativa. O presidente Jair Bolsonaro criticou ontem o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, por este ter mandado suspender. Não é assim. Nós não somos maquininhas.
Nós não somos essas maquininhas que a gente bota para ler o post nos blogs, mecanicamente, aquela vozinha de GPS. Né? Claro, ninguém está pedindo que a imprensa seja militante, embora ser militante pela democracia é sempre uma honra e um dever do jornalista, mas que não trate isso como uma abobrinha. Questões, por exemplo, como a do vídeo publicado pelo Bolsonaro no seu canal de YouTube, onde ele espontaneamente, sem ser provocado, narra a história da sua curiosidade mórbida em ver um índio sendo cozido, da sua disposição de, inclusive, comer a carne desse indígena, se fosse necessário para ele assistir o ritual ou a prática, né, que, aliás, é negada pelos índios da região das aldeias Surucucu, e tratar isso como Lula apela ao canibalismo. Como assim apela? O Lula não saiu do nada acusando o Bolsonaro de ser canibal. O vídeo estava no perfil dele, foi postado, o upload do vídeo foi feito pelo Carlos Bolsonaro. Lula, você é desse tempo. Você lembra do velho Ulisses dizendo Sua Excelência, o fato? Sim, é o nome do meu programa. Então, é um fato. É um fato, não é discutível. O fato não é discutível. As consequências do fato, as motivações do fato, as intenções do fato, de quem participou do fato, tudo isso é discutível. Agora, o fato não é. Isso. Então, você dizer, pelo menos no meu tempo era, dizer que PT usa vídeo para associar Bolsonaro ao canibalismo. Primeiro, não houve canibalismo. É uma especulação que ele faz. O relevante daquele vídeo é que ele demonstra a psicopatia de alguém que diz que para experimentar um ritual de cozimento de um ser humano, declara estar disposto a comer aquela carne e que só não o fez porque a comitiva dele teve o bom senso de dizer, não vamos. Agora, porque o Simon Romero omitiu esse trecho no New York Times, eu até especulei da primeira vez, quando eu vi a notícia, Lula, eu falei, eu não vou publicar. Isso é louco demais para ser verdade. Aí fui lá no vídeo, assisti o vídeo 10 minutos antes e 5 minutos depois daquele negócio, e ainda fui catar a matéria do New York Times, do Romero, para ver se ele dizia isso. Ele não diz, ele usa textualmente a parte anterior em que ele fala que não fez sexo com as haitianas porque elas não tinham a menor higiene. Essa ele narra, entre aspas, inclusive. Mas eu acho que ele pulou aquilo porque era demais. Ele achou que aquilo era uma barretada, uma valentia, um farol desses de coroa na porta do botequim, entendeu? Que diz que faz e acontece, não sei o quê, que era uma garganta. Uma basófia. Então ele não fez isso, mas está lá de fato. E aí, de novo, o país aceita isso como, mas é o jeitão dele. Mas ele mente muito, então não tem problema porque é mentira. Nós estamos discutindo a ocupação da presidência de um dos maiores países do mundo. Você imagina o Biden dizendo isso? Que foi lá visitar os Cherokees e disse que comeria o Cherokee sem problema nenhum? Entendeu? Fernando, o que é chocante é que ele demonstra quase entusiasmo por passar por essa experiência. Tanto que ele relata que os colegas dele, ele ainda relata que os seus colegas ficaram enojados, né? Ninguém queria passar por uma experiência daquela, mas que ele não. Ele queria ir na aldeia indígena para fazer isso. Ele sente desejo de... Ele tem essa morbidez, essa morbidez, entendeu? Então, isto é um traço
né, de desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental. Eu faço o que eu quero, o que eu acho que eu quero, eu não tenho julgamento moral sobre os meus atos, não tem limites morais. Não estou falando nem dos éticos. Os éticos ele já não tem há muito tempo. Mas os mais amplos, os morais, ele perdeu. Entendeu? E não estou falando em moralismo, estou falando em limites morais, aquilo que faz parte do nosso conjunto de valores e critérios para poder conviver de forma comum. O Fernando, Luiz, o Datafolha foi publicado agora, eles já liberaram alguns dados estratificados. Eu separei só os mais importantes, né, 3, para não ficar também falando demais em número, não ficar chato. Eu vou pedir para o Guilherme colocar aqui, né, no gráfico, na tela, católicos, né? Até por uma razão óbvia, que é uma coisa que a gente está discutindo aqui, católicos. A gente está na dúvida se, por exemplo, esse fato em Aparecida pode ter tirado voto. Não dá para saber, né? Mas, de qualquer forma, o Lula cresceu entre católicos, ficou muito pequeno o número, eu leio, o Lula cresceu 2 pontinhos entre católicos, é um grupo muito grande, então a margem de erro é baixa, é uma boa pesquisa. O Lula cresceu 2 pontos para 61% e o Bolsonaro caiu 2 pontos para 39%. Né? Não sei se esse fato em Aparecida teve já causou algum impacto, mas houve um distanciamento aí do Lula entre católicos. Esse é o gráfico. Quer fazer algum comentário sobre isso? Eu tenho mais 2 gráficos também. Não, aí é uma variação dentro da margem de erro, que é inconclusiva para qualquer lado, pode ser o início de um movimento, pode. Mas olhando para o dado geral da pesquisa, Miguel, eu acho que tem muito pouco movimento possível, entendeu? Porque, a rigor, você só tem 1% de indecisos, né? Se você admitir que 1 ou 2% da amostra que está declarando voto nulo ou branco mude de posição, mesmo que esses 2 mais 1, 3%, se transferissem ao Bolsonaro, seria absolutamente insuficiente para reverter a vantagem do Lula, que nesse momento, pelos números da pesquisa, está na casa de 7 a 8 milhões de votos. Tem outro gráfico aqui sobre com o Sudeste, né, que também é uma curiosidade grande nossa, saber como é que fica no Sudeste. Não mudou nada, né? Tudo como antes, o quartel de Abrantes. No news, good news, né? Que você falou aí, né? 52% e 48%. Isso aqui está em voto válido. Não, votos totais. Votos totais. Não mudou nada no Sudeste. Também. O que você acha? Agora eu vou passar para o Lula falar um pouquinho. Tá bom, Guilherme, pode tirar. O que você acha desse gráfico aí? Sudeste, Lula. Deixa eu ver ele de novo, Miguel. Bota aí, por favor, de novo o gráfico. Eu vou ler. O Bolsonaro com 52%, Lula com 48%. Tem gente criticando, dizendo que isso aí, o Bolsonaro ganhou no Sudeste, primeiro turno, então o gráfico... olha só. Datafolha. Pode voltar, gente. Esse gráfico mostra absoluta estabilidade do cenário, estando certo o Datafolha. Veja bem, antes do Fernando subir aqui, eu comentando a pesquisa, essa pesquisa já à luz de todas as outras da semana, né, o que fugia um pouco era a aproximação Lula-Bolsonaro em São Paulo. Essa aproximação Lula-Bolsonaro em São Paulo, a ser verdadeira, a ser confirmada, né, ela é a grande novidade do segundo turno, que pode assegurar a vitória do Lula. Né? E também a aproximação do Haddad do Tarcísio, porque todo mundo imaginou que, do jeito que saiu a urna do primeiro turno, o Haddad está morto. O Haddad não está morto. A eleição em São Paulo não está perdida. As pesquisas têm mostrado isso. E a ser verdade que o Haddad está no jogo, é claro que o Lula está próximo dele, né? E provavelmente, possivelmente, maior do que ele no estado de São Paulo. Né? Então, essa pesquisa daí, esse dado, esse corte do Datafolha mostra isso. Pois é,
Eu gostaria de saber qual foi a previsão de resultado do Datafolha para o Sudeste na última pesquisa antes do primeiro turno. Vou ver se acho aqui, né, para a gente poder medir um pouco, se é que é possível, né, o que pode ter acontecido de alteração em relação à última pesquisa e aos resultados. Mas eu acho que ela é perfeitamente previsível, entendeu? Eu não acredito. O Bolsonaro hoje fez uma reunião lá com os prefeitos mineiros, etc. Tal. Todo mundo fala, vamos apoiar o senhor, estamos com o senhor, nós vamos fazer de tudo, etc. Tal. Vai voltar lá para o município, não vai fazer nada. Porque nenhum prefeito tem razões, mais disputando uma eleição no ano que vem, para arranjar incompatibilidade com o eleitorado municipal por causa de Bolsonaro e Lula. O que pressionava eles é o governo do Estado. Porque do governo do Estado, sim, eles vão precisar. Agora, deste governo Bolsonaro, eles têm alguma esperança de receber alguma coisa? Só os que têm acerto nas emendas do orçamento secreto. Só eles, ninguém mais. Não, só um comentário sobre o Sudeste, que havia, na primeira semana, depois do primeiro turno, o Bolsonaro ele conseguiu o apoio do Cláudio Castro, do Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, e do Zema. Então havia uma expectativa criada pela campanha do Bolsonaro e por alguns setores da imprensa que aquilo era uma grande vitória do Bolsonaro, porque ele ia ampliar a votação no Sudeste. Não é o que aparece nas pesquisas. Por enquanto tem um cenário estável, né? E depois eu queria um comentário do Fernando sobre um evento que me marcou muito. Eu sou do Rio, né? O Fernando também. Sobre esse evento, os dois eventos no Rio, na realidade, né? Um em Belford Roxo, né? Foi muito marcante, e no Complexo do Alemão. Eu queria saber a opinião sobre esse evento, se acha que eles mudam alguma coisa na política, na eleição presidencial dentro do Rio de Janeiro. Olha, eu acho que os dois mudam, por razões diferentes. Tá? O da Baixada, por ter sido comandado pelo Vaguinho, ele puxou ali o que havia de possibilidade, já havia de engajamento com a campanha do Lula na Baixada, e puxou um pedaço do eleitorado que era dado como favas contadas para o PL. Então, quando alguém do campo adversário vem para o teu lado e ainda arrasta, sei lá com que modos e motivos, né, uma multidão para aquele campo de futebol onde foi feito o comício, é claro que isso é bom. E é claro que isso repercutiu na Baixada, porque, pelo menos, quebrou o registro de que não tinha Lula na Baixada. E é uma coisa indispensável. Agora, o do Complexo do Alemão, eu acho que teve uma outra significação. Né? Primeiro, ele sinalizou para as comunidades faveladas do Rio de Janeiro, né, um engajamento dessas comunidades com a candidatura do Lula. Né? Aquelas imagens estão rodando aí pela internet, pelos grupos, pelos movimentos, e daí dos grupos e movimentos comunitários, eles vão para os grupos das famílias, e, enfim, aquilo roda, né, e marca essa sinalização. E marca, para nós, da esquerda carioca e fluminense, marca com muita tristeza, né, o quanto a gente foi incapaz de criar, no pós-Brizola, uma geração de políticos firmemente calçada numa relação empática com as comunidades de favela que somam praticamente 2 milhões de pessoas no Grande Rio. Então, eu acho que é isso. E isso não é uma crítica ao Freixo. O Freixo é um excelente sujeito, um homem inteligente, coerente, muito corajoso, porque o que ele enfrentou no combate às milícias é uma coisa digna de menção a qualquer tempo da história desse século, mas ele não tem esta empatia, ele não tem a popularidade no povão, né, o sentimento de pele que você exige de um político que tem a pretensão, numa cidade como o Rio de Janeiro, ou numa cidade como Salvador, ou numa cidade como São Paulo, que queira ser o candidato dessa imensa multidão de excluídos. Então, isto é uma coisa muito difícil. O próprio Haddad, na gestão municipal dele, sofreu com isso. Isso não significa da pessoa ser povão, a pessoa ter maneiras mais ou menos eruditas ou educadas, entre aspas,
de lidar com as pessoas, tanto que você vê, a Marta tinha excelentes votações lá em Parelheiros, né? E ela é uma fracalanza, né? Antes de ser Marta Rocha, que fala? Não, a Marta Suplicy. Marta Suplicy. Foi para São Paulo. Que antes de Suplicy era fracalanza. Né? Então, mas por quê? Porque na gestão dela, ela se voltou muito para aquela região da Zona Sul de São Paulo e deixou uma marca. Então, eu acho que os dois atos significam muito. Espero que o ato do Complexo do Alemão nos ensine a necessidade de trazer para os partidos políticos, que são um lugar de excelência da organização política, né? Deixaram de ser, mas precisam voltar a ser, né? Se nós queremos a população identificada na hora das suas escolhas, precisam voltar a ser o locus privilegiado da articulação política, que se abram para essa juventude que está nas favelas, que está organizando coisas, que está vivendo movimentos comunitários, que está tomando uma série de iniciativas e que a gente trata meio como folclórico, meio como, sabe, é uma coisa bonitinha, sabe, mas sem significação mais ampla para a cidade, para o Estado e para o país. Muito bem. Lula, você tem que ir embora, então faça suas considerações finais. Perfeito, né? Obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? E com o Fernando Brito, né? O tijolaço que eu sempre acompanho. Nós dialogamos de maneira bissexta pelas redes também, né? Fernando, é um prazer. E eu concordo plenamente com o Fernando, com a força do que aconteceu no Rio, né? Tem que ser... Tem que decantar para que a gente compreenda se de fato, né, isso vai se traduzir numa diferença de votos. Alerto que o ato que o Bolsonaro fez hoje em Belfort Roxo, aliás, quase que o palanque dele cai. Duque de Caxias. Duque de Caxias. Foi Duque de Caxias, né? Quase que o palanque dele cai, né, as imagens estão aí, foi fraco de público. Tem uma imagem do alto, está no G1 agora, e que mostra que era escasso, né? Eu acho que está acontecendo nesse momento um movimento no eleitorado do Rio de Janeiro. E ele me parece que é favorável, né, ao Lula. A tradução desse resumo da semana, que é o Lula na rua com o povo e o Bolsonaro tentando corrigir os erros que foram inúmeros, né, da estratégia eleitoral dele, a ida, e o maior dos erros foi aquela ida desastrosa para ele e para a política do país também, a Aparecida, né? A gente pode ver a consequência disso nos levantamentos que virão. Segunda-feira tem um novo IPEC.